Olá, eu vou contar nesse vídeo a experiência que eu tenho em relação ao serviço de frete. Eu sou a Miriam Zul, do ateliê Arte Companhia e trabalho com papelaria criativa e decoração de festas há mais de 10 anos. Eu acho que se você é decorador ou se você já se deparou com uma situação que é a entrega, montagem e retirada do material de uma festa, principalmente você vai saber que esse é um serviço extremamente desgastante. Não sei se você cobra ou não por esse serviço dentro do seu pacote de festas, mas o que eu digo para você é que se você não cobra, você precisa pensar nessas situações e nesses pontos que eu vou levantar aqui. Durante praticamente 8 ou 9 anos, eu mesma fazia as minhas entregas e as minhas montagens. Eu tinha um carro de passeio, abaixava os bancos, colocava todo o meu material lá e principalmente eu já comprava o meu material, vamos supor a mesa, o painel, para que eu pudesse colocar dentro desse meu carro. Porque eu tinha sempre a ideia de que esse era um problema meu e que eu tinha que resolver para cliente. E é mesmo. Sim, o frete faz parte do serviço que você vai oferecer, mas necessariamente ele não precisa ser incorporado no preço do seu pacote de decoração. E eu devo dizer para você que quando você começa a fazer uma festa por mês, 2 festas, você está tão feliz que você fechou aquela festa que você coloca as coisas dentro do carro, você vai lá montar, você vai desmontar, né? E é só felicidade. Só que, graças a Deus, a gente cresce. Eu espero que você cresça também no ramo que você está entrando ou que você já está. E vai ter um momento que você vai ter várias festas no mesmo dia, inclusive, ou no mesmo final de semana. E é exatamente aí que eu quero conversar com você. O serviço de frete, ele é extremamente cansativo. E eu já ouvi algumas amigas minhas que são decoradoras relatando para mim, eu vou parar de fazer festas porque eu simplesmente não aguento mais carregar caixas. Eu não aguento mais essa situação de ter que me preocupar com isso. Por quê? Porque a gente minimiza o serviço do frete como sendo alguma coisa que é fácil de resolver. É só a gente chamar alguém ou então é só eu colocar as coisas dentro do carro e tudo bem. Gente, é uma enganação isso. Realmente eu passei por isso até eu aprender. Eu cheguei para o meu esposo e falei, eu não estou aguentando mais, eu trabalho de segunda a sexta-feira no ateliê, trabalho das 9 às 6, quando chega sexta-feira eu tenho que pensar em tudo que eu tenho que pôr dentro do carro. Aí esse carro ficava totalmente, a gente só tinha um carro, então eu tinha que resolver esse problema. Então assim, é um problema que a gente precisa solucionar. E eu vou te dar algumas dicas de como eu solucionei e quero também que essa experiência sirva para você. Eu ainda achava nessa época que a cliente ia chiar, ou ela ia reclamar, ou ela ia questionar sobre o valor do frete. Então eu sempre tive medo de cobrar o frete. A verdade é essa. Eu sempre queria proteger a cliente e eu não queria que ela desistisse da festa por causa do frete. E aí por isso que eu protelei tanto até resolver esse assunto. Mas daí eu vou agora colocar aqui preto no branco o que é o serviço do frete e o porquê que você precisa pensar nisso. Bom, primeira coisa, o serviço de frete não é um serviço do decorador. Nós, decoradoras, nós pensamos em várias coisas. Nós temos uma empresa de decoração e não uma empresa de serviços e transportes, tá? Nós planejamos, nós atendemos o cliente, nós contatamos fornecedores, nós fazemos o link entre, às vezes, esses fornecedores, a gente entra em contato com o buffet, a gente entra em contato com o salão de festas, a gente faz o pagamento desses fornecedores, tudo isso faz parte do nosso trabalho. Porém, o carregar e descarregar necessariamente não precisa ser uma função sua, tá? Primeiro, o prestador de serviço que pode fazer esse serviço para você, ele geralmente investiu o dinheiro dele em um carro. É a primeira coisa.
Então o carro que ele tem provavelmente vai ser um carro diferente daquele que você tem, porque você geralmente tem um carro de passeio assim como eu. Aquele prestador não, ele já comprou um utilitário, ele pode ter comprado uma Fiorino, ele pode ter comprado uma Doblô ou até uma van, uma Ducato, enfim, um carro maior. E esse prestador de serviço, ele comprou esse frete exatamente para trabalhar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aproveitar esse profissional que está no mercado para oferecer o transporte e trazer ele para o nosso lado, trazer ele para o nosso mercado de festa e decoração. E aí, como que é que a gente age com ele e com os clientes? Porque até hoje, as clientes me questionam o valor do frete, e isso é normal. Elas estão certas, elas perguntam e a gente tem que, com clareza, responder o que elas estão perguntando. E eu vou até te dar alguns argumentos que eu uso perante as minhas clientes e que tem dado super certo. Eu não fiz menos festas porque eu comecei a cobrar o frete à parte. Tenha certeza disso. Isso não vai ser um empecilho para a cliente te contratar, porque ela vai ver que você tem essa necessidade. Bom, primeira coisa, frete não é distância nem gasolina. E é uma cultura que nós, pelo menos aqui em São Paulo, é muito comum. A pessoa fala assim, é pertinho, então me cobra tanto. Ou então, é só para levar uma caixa, então me cobra tanto. E aí quem determina o valor do frete é o cliente e não o prestador de serviço. Isso está errado. Quem tem que determinar o valor é o prestador de serviço. Ele é que sabe o carro que ele comprou, ele sabe quais são os custos dele e ele sabe o valor do trabalho e do tempo dele. Você não tem o direito de questionar o valor do frete dele, ok? Assim como você não quer que alguém questione o valor da sua decoração, não é mesmo? Vamos nos colocar sempre do lado da outra pessoa, tá? Então, primeira coisa, frete não envolve nem gasolina e nem distância. Frete envolve muito mais que isso. Envolve a disponibilidade do veículo, né? A pessoa comprou aquele veículo, o tamanho daquele veículo, da manutenção desse veículo e principalmente o tempo e o serviço que ele vai prestar para você durante aquele período de festa. Há 2 anos atrás, eu consegui um casal, depois de muito tempo, depois de muita tentativa, até de tentar achar alguém, alguma perua, algum carro, alguma coisa. Durante muito tempo, eu tentei encontrar o serviço de frete. E digo para você, não foi nada fácil, tá? Então, se você está tendo essa dificuldade, bem-vindo ao mundo. É difícil mesmo, não é fácil. Mas há 2 anos eu encontrei um casal, né? Ele tem uma Ducato e ele trabalha no transporte aqui em São Paulo numa empresa. Ele, por coincidência, conhecia uma pessoa amiga minha e ele perguntou para ela, eu trabalho de segunda a sexta e gostaria de trabalhar de final de semana, você não tem nenhuma decoradora para indicar para que eu possa trabalhar? Porque ele precisava pagar o carro dele era uma prestação altíssima e ele queria fazer um extra de final de semana. Olha só, então às vezes você pode exatamente encontrar uma pessoa que, além de oferecer o serviço dela, ela precisa pagar aquele carro, ela precisa bancar aquele carro. Então você tem toda a oportunidade de achar uma pessoa e um profissional qualificado em relação a isso. E aí, ela me passou o telefone dele numa quinta-feira, na sexta eu já estava entrando em contato com ele. Chamei, nós marcamos uma entrevista aqui e eu coloquei assim todas as minhas ansiedades em relação àquele serviço. Então eu falei, olha, o meu serviço é esse. Eu saio daqui, tenho que carregar o carro, levar até o local. Esse local pode ser um prédio, pode ser uma empresa, pode ser um salão de festas e pode ser uma residência. E aí a gente tem que descarregar, você vai deixar o material lá, eu vou montar no final da festa, no horário que a cliente estipular, você precisa estar lá para retirar esse material. Tudo bem?
Gente, ele nunca tinha trabalhado com festa, ele nunca tinha visto uma decoradora de festa na frente dele, mas ele topou o desafio. Eu falei exatamente o que eu precisava fazer e ele, através da minha necessidade, ele me falou um preço. Ele falou, olha, vai custar tanto, tudo bem para você? Eu falei, ok. A partir daquele momento, eu comecei a colocar esse valor no meu orçamento como um serviço de frete. E eu nem coloco assim frete, eu coloco serviço de frete. Então, como que eu combinei com eles? Olha, eles vão ficar à disposição de mim no sábado e no domingo. Isso foi primordial para mim. Por quê? Porque eu atendo tanto salão de festas quanto buffets. E os buffets têm horário para terminar a festa. E eu tenho que desmontar exatamente naquele horário. Porque se eu não desmontar naquele horário, a outra festa está chegando em cima de mim. Então, eles vão colocar minhas peças, vão tirar, porque a festa tem que acontecer. Então, a primeira coisa, disponibilidade de horário. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer, você tem disponibilidade de horário? Você vai poder me atender na hora que eu te ligar? Você tem um celular com internet para que na hora que eu te mande uma mensagem você tenha? Porque parece óbvio, mas não é. Você precisa perguntar tudo isso para o prestador que vai te atender. Durante a semana, o que eu faço? Acertando isso com eles, acertamos o valor, eu comecei a passar o cronograma das minhas festas. Eu, por exemplo, eu já tenho uma agenda de festas para meses futuros e eu já passo esse cronograma para eles. Então, eles já sabem todos os finais de semana que eles têm que estar à disposição de mim. E foi um acordo. O dia que eles não puderem, eles têm que me avisar. Para eles me avisando, eu vejo se eu vou pegar a festa ou se eu vou pegar outro profissional. Aí é uma decisão minha. Então, como que eu trabalho esse serviço do frete? Durante a semana, eu já passo... eles já sabem mais ou menos os dias das festas e quais locais. Aí eu passo um cronograma do horário que a gente tem que chegar. Então eu já passo o local da festa, eles já sabem qual é o bairro que a gente vai, eles já têm também a listagem dos itens que eles vão precisar pegar no estoque, porque eu tenho a loja, onde tem o meu acervo, e eu tenho na doca aqui do shopping um local onde eu ponho o meu mobiliário. Então eles já estacionam perto da doca e eles já carregam o carro com a relação desses itens. E assim, quando eu chego para fazer os ajustes finais, eles já estão praticamente com o carro carregado. O que eu faço? Pegamos a lista e fazemos um checklist para ver se a gente não está esquecendo nada. Porque são muitos itens, gente. Numa festa, a gente chega a ter mais de 100 itens para carregar. Então, a gente precisa estar muito organizado para saber se esses itens estão realmente dentro do carro. Só que eu já me adianto, e essa é a minha sugestão para você. Não deixa o frete como sendo uma coisa que a gente só vai se preocupar no dia. Não, você precisa se preocupar antes. Então, primeira coisa, você já tem que ver o local da festa, ver se tem lugar para parar, se é uma avenida de grande movimentação. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos lugares que tem corredores de ônibus em frente ao buffet. Então, eu não posso parar ali. Ali é o lugar do ônibus passar. Então, eu tenho que saber se tem um estacionamento perto, se vai ter um local para que eu possa vir com o meu carrinho. A gente tem carrinho dentro do carro para facilitar o transporte. Enfim, a gente tem que se adiantar ao problema. Então, ver se não tem lugar para estacionar, qual é o estacionamento mais próximo? Qual o valor desse estacionamento? Eu tenho que colocar isso tudo no papel, para que eu não fique vendida no dia da festa. O dia da festa, nós temos que minimizar o máximo de problemas que a gente tem, ok? Então, a maioria dos prédios e buffets, por exemplo, que eu atendo, principalmente os prédios novos aqui de São Paulo, eles têm agora seguranças terceirizados. Então, são empresas que não é mais aquele zelador que conhece todo mundo do prédio, ou aquele porteiro que sabe o nome de cada morador, o nome dos filhos. Não, hoje em dia nós estamos com empresas terceirizadas que eles muitas vezes não têm nem a lista dos moradores. Então eu preciso me adiantar com isso. Então o que eu faço? Eu peço para minha cliente o nome e, muito importante, peça o apartamento e bloco dela. Mesmo que você vá fazer a sua festa no salão de festas,
é importante que você pegue o bloco e apartamento, porque quando você chegar na portaria, o cara encrenca só por causa disso. Ele fala, mas qual bloco e apartamento? Não, eu vou no salão de festa. Tudo bem, mas eu preciso saber o bloco e apartamento. Então é muito importante que você tenha em mãos. Outra coisa, a maioria dos prédios, eles pedem que você se identifique com o RG. Então é muito importante que você fale para o seu profissional levar o RG, essa pessoa que você está contratando, e principalmente que ele use uniforme. Então aqui na loja, por exemplo, eu mandei fazer umas camisetas com o logo da minha empresa e eles vão de calça jeans e camiseta. Por quê? Porque isso passa credibilidade, isso passa que você está tendo uma preocupação em atender o cliente do começo até a entrega da festa. E isso faz um diferencial enorme. As clientes acham o máximo. Nossa, o pessoal seu tem uniforme. Poxa, que legal. Gente, isso passa credibilidade, isso passa profissionalismo. Quanto ao pagamento, você precisa já resolver com esse profissional como você vai fazer o pagamento. Então, como que vai ser? Vai ser um dia antes do evento? Vai ser na semana do evento? Vai ser 50% antes do evento? Porque, gente, eu já vi decoradora me ligando no dia da festa aqui, porque aqui eu sou conhecida na minha região. Miriam, pelo amor de Deus, você conhece alguém que faz frete? Eu não sabia que eu tinha que pagar adiantado para ele e ele falou que arrumou outro serviço. Gente, uma coisa simples, você estava com o dinheiro ali, mas você não conversou. Então, ele entendeu uma coisa e você pensou outra. Tá errado? Não, nenhum dos dois estão errados. O problema foi que não houve a conversa. Então, você precisa conversar sobre o pagamento. Olha, o pagamento vai ser dia tal, espera cair na conta dele. Se é um profissional novo, a minha dica é que você pague pelo menos 50% antes, para garantir que aquele serviço está fechado, que aquela data está combinada com ele, para não dar chabu, não dar confusão. Gente, não é brincadeira, trabalhar com evento e horário não pode dar nada errado. Outra coisa que eu estipulei foi a quilometragem. Então, o que eu faço? No meu orçamento, eu já coloco, quando eu passo o orçamento para cliente, eu já coloco que o frete custa tanto até 30 quilômetros. Isso eu estipulei, você pode estipular da forma que você achar melhor. Se você quiser colocar menos ou mais, mas eu estipulo que é até 30 quilômetros e se tiver pedágio, esse pedágio vai ser cobrado à parte, porque aqui dentro de São Paulo tem lugares que a gente tem já pedágio nas estradas, tá? Agora, alguns clientes vão fazer alguns questionamentos para vocês. E são questionamentos que elas fazem para mim. E elas não estão erradas, gente. É um mercado que nós temos que explicar para a nossa cliente. Ela precisa compreender o que ela está pagando. Então, nada mais justo do que você ser clara e transparente com a sua cliente. Então, eu vou fazer alguns questionamentos. Trouxe aqui alguns questionamentos que elas me fazem que eu tenho certeza que deve ser o mesmo questionamento que o seu, e eu vou dizer o que eu respondo a cada uma delas. Porque ninguém nasce sabendo, ninguém é obrigado a saber o serviço que você oferece. Tem muita gente, inclusive, que fala assim, nossa, mas eu achei que estava incluso o valor do frete. Não tá? Agora que você vai me falar? Não, o serviço do frete ele já tem que ser falado no fechamento do orçamento da sua festa, para a cliente ter ciência que esse valor ela também vai ter que arcar no orçamento total. Como que eu falo com as clientes? Primeira coisa, elas me questionam assim, mas Miriam, é tão pertinho? Então, de 1 a 30 quilômetros custa X. Não interessa se está a 2 quilômetros da minha loja ou se está a 29. O prestador de serviço, ele cobra a saída dele. Então, é isso que eu explico para elas. Eu falo, olha, independente se é perto ou não, ele me cobra a saída dele, da casa dele, para levar esse objeto até você. Então, não sou eu que estabeleço esse critério, é ele que estabelece para mim. Outra coisa que elas às vezes me questionam, nossa Miriam, mas são tão poucas coisas, é só um painel. Então, mas o painel ele tem 1,5 m e não cabe nem no meu carro e nem no seu. Você tem um carro que caiba esse painel de 1,5 m? Não, eu não tenho. Ah, então a gente depende desse serviço de entrega e retirada, né? Porque se a gente quer um painel que não cabe no nosso carro e nem no seu, precisamos de alguém que nos ajude. Então, independente da quantidade de
coisas e objetos, eu tenho um profissional na área de transporte que pode fazer isso para você. Então, a cliente pode questionar também, posso pedir um Uber? Uber é mais barato. E realmente, sabe por que é mais barato? Porque o Uber, ele tem um aplicativo no carro dele que ele calcula a distância. Então, vamos supor, se eu saio daqui e vou até aqui, tem 10 quilômetros. Ele calcula esse valor e já mostra para você. Só que detalhe, pelas normas do Uber, isso foi um motorista do Uber que chegou aqui, a cliente mandou o Uber aqui, ele chegou aqui, eu tinha uma caixa desse tamanho. Gente, dava para ele pegar no carro, colocar e levar. Ele não pegou. Ele falou, senhora, me desculpe, mas as normas do Uber é que nós não podemos carregar nenhum tipo de encomenda. O que eu ia questionar com ele? Não é para você levar? Eu dancei. Eu tive que ligar na hora para minha cliente e falar, olha, o Uber não quer levar a caixa. E aí gerou um problema. Por quê? Porque não é obrigação do Uber. Então tomem muito cuidado, porque hoje, como está muito comum a gente pedir Uber, as clientes se enganam achando que podem pegar. E você, como uma profissional, precisa alertá-la sobre isso. Procurar um profissional e achar esse profissional não é nada fácil, tá? Então, uma das dificuldades maiores que nós, como empresários, né? Porque se nós temos uma empresa, nós somos empresários, nós trabalhamos com pessoal, com mão de obra, e digo para você, não é fácil encontrar profissional que cumpra horário, que seja responsável, que esteja disposto no final de semana, que vá lá, carregue com você, descarregue com você, chuva, sol, não interessa, frio, né? É muito difícil encontrar, mas se você encontrar e for acertado entre as partes, você não imagina como alivia o seu estresse. Hoje, graças a Deus, eu tenho um casal que trabalha comigo, que há 2 anos eu não tive problema nenhum. Eles não chegam atrasados, eu já combino meia hora antes para a gente chegar meia hora antes. Eu já combino que a gente, quando vai descarregar também, que eles cheguem de 15 a 20 minutos antes, para que nada dê errado. Gente, todas as vezes, se aconteceu algum atraso, foi por parte ou do buffet ou do salão, mas a minha equipe estava lá de prontidão. Isso é fácil de conseguir? Não. É impossível? Também não. Se eu conseguir, você também consegue. E a minha vontade aqui e a minha esperança é que você, primeiramente, mude a chave da sua mente. Porque se você não aceitar que o serviço de frete é um serviço que precisa ser feito por um profissional da área, vai ser muito difícil você convencer a cliente. Agora, pela minha experiência, vai ter uma hora que você vai estar tão cansada, tão exaurida fisicamente, porque é um trabalho braçal, né? Carregar caixas não é mole, não é fácil. E isso vai desanimando. E às vezes você vai deixar de fazer decoração simplesmente porque você não teve coragem de cobrar o frete. Só imaginando que o cliente não vai pagar. Quem falou que ele não vai pagar? Se você explicar para ele, se você convencê-lo, não tem o que ele questionar. Ele está contratando um serviço e automaticamente para esse serviço precisa do frete. Então, se você não pensa nisso, é hora de você começar a pensar. E digo que foi a melhor implementação que eu fiz dentro da minha empresa, a contratação de uma equipe para isso. E olha, eles são super simpáticos, as clientes me elogiam, falam que eles tratam eles super bem, eles também gostam muito do trabalho, eles me ligam perguntando, eles adoraram trabalhar com festas, porque eles dizem que é uma coisa gostosa, é uma coisa alegre, as clientes estão num clima super gostoso, numa energia boa, então você tem tudo para conseguir um profissional que te ajude nessa função. Eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo e pense nisso com carinho. Não deixe de fazer decoração por causa da entrega ou da retirada, porque você vai deixar de fazer uma coisa que você gosta simplesmente porque você não está gerenciando bem, assim como eu também não sabia.